Com diferentes gerações de processadores no mercado, fica aquela dúvida. Será que eu escolho um processador mais novo, mas com menos núcleos e mais clock, com tecnologias mais recentes, com melhorias? Ou será que eu opto pela geração anterior, com mais núcleos e com uma construção bem parecida, talvez um pouco atrás, mas ainda bem forte? Será que eu opto por um processador mais antigo, com mais cores, ou mais novo, com menos cores? É o que a gente vai tentar responder hoje num vídeo comparando o Ryzen 5 3600 com o Ryzen 7 2700. Qual que é a melhor escolha a se fazer? Será que tem diferença em games? Com painel de vidro lateral e construção em alumínio, com um projeto voltado para o baixo nível de ruído, o SL600M traz suporte a radiadores de até 360mm, slots PCI rotativos para instalação de placa de vídeo na vertical ou horizontal, diferentes opções para ventilação no topo, suportes para armazenamento e refrigeração líquida, painel frontal com USB tipo C, controle das fãs e iluminação com sensor de proximidade. Para conhecer mais, confira o link na descrição desse vídeo. Essa dúvida surge de geração em geração, quando a gente tem os descontões nos processadores das gerações anteriores. É aquela velha máxima, né? Eu tô esperando sair a geração mais nova para comprar a anterior. Será que compensa eu focar mais em cores e threads ou focar mais no clock e no IPC? O que faz diferença, principalmente nos games? Será que vale a diferença de preço? Será que eu devo optar pelo mais barato e mais antigo ou pelo talvez mais caro, no mesmo preço, mas mais recente? É o que a gente vai tentar responder hoje no teste com o 2700 e o 3600. Aqui nós temos processadores de diferentes gerações, o Ryzen 7 2700, que é o Zen Plus. Eu sei, é bem confuso AMD, mas não é Zen 2, e nós temos o Ryzen 3000, que é Zen 2. Viu como é confuso, né? 3, 2, 2, Plus... Enfim, o processador Ryzen 7 2700 tem 8 cores e 16 threads, enquanto que o processador Ryzen 5 3600 tem 6 cores e 12 threads. Mas eles têm importantes diferenças. A mais importante delas não está descrito na caixa, apesar de na caixa já está demonstrando algumas das diferenças, como os clocks base e boost, com o 3600 saindo de 3.6 GHz, enquanto o 2700 sai na casa dos 3.2. O boost deles é bem próximo, com 4.1 e 4.2, o que faz pensar que eles devem sim ter um boost muito próximo. O que não é bem a realidade, a gente vai ver depois nos testes. Mas a gente tem diferenças aqui também em cache, a gente tem diferença nos cooler box e a gente tem diferenças de gerações. A gente está falando de um processador aqui de 12 nanômetros e um processador de 7 nanômetros. E aí você fala, eu não me importo com os nanômetros, eu me importo com os FPS. E você está certo, não importa quantos nanômetros tem o processador, mas quantos FPS tem. Mas nós tivemos importantes evoluções em relação à segunda e terceira geração de processadores. Nós tivemos um ganho importante em IPC, nós tivemos um ganho importante em clocks e algumas diferenças na construção, ou seja, no projeto dos processadores em si, onde agora nós temos um I/O, ou seja, onde nós temos um controlador separado e nós temos aqui uma diferente configuração de CCX e CCD. O que isso quer dizer tecnicamente? Que na terceira geração é um pouco melhor do que na segunda geração, que por sua vez é um pouquinho só melhor do que a primeira. Então o salto de evolução da segunda para a terceira geração foi realmente algo bem importante. Mas eu sei o que você está pensando. Eu quero ver qual que é o desempenho, principalmente em jogos, e é por isso que eu testei aqui os dois processadores em games para a gente tentar descobrir se realmente tem diferença. E processos eu utilizei a nossa bancada com a placa-mãe Aorus Gaming 7 Wi-Fi da Gigabyte, um Water Cooler ML240L RGB da Cooler Master, 16 GB de memória 3600 GI EVO-X, um NVMe de 500 GB, um HD de 1 TB, uma RTX 2070 Super Founders Edition e uma fonte GX 750 da Cooler Master. Para esses testes especificamente eu não utilizei o Cooler Box, eu utilizei o Water Cooler para colocar os dois na mesma situação. Nós temos ali alguns processadores como referência, o 2600, o 1600, que foram utilizados no Cooler Box, enquanto que os demais processadores todos foram testados na mesma situação, com o Water Cooler. Então vamos dar uma olhada nos resultados. Para os games nós utilizamos um mix com alguns games mais novos, outros mais antigos, alguns que utilizam mais núcleos, outros que utilizam apenas um núcleo, e em configurações no Ultra e também no Very Low, no mínimo possível. E nos resultados nós tivemos um mix, como já era esperado. Em alguns games onde a limitadora é a GPU, nós vemos um desempenho muito próximo, às vezes até idêntico do
dos processadores. Mas mesmo nesses casos nós temos algumas diferenças em alguns games onde o 2700 acaba ficando um pouco abaixo do 3600, mesmo que a GPU seja limitadora. Ou seja, mesmo num cenário onde normalmente a GPU iria limitar o desempenho, o 2700 fica um pouquinho atrás. Ele fica com um desempenho muito próximo do Ryzen 5 2600, que também pode ser comparado com o Ryzen 5 1600AF, já que o 1600AF é praticamente o mesmo processador. A gente tem um desempenho muito próximo, enquanto que em alguns outros games onde existe uma utilização maior de cores e threads, nós temos uma situação onde o 2700 se sai um pouco melhor. E o comparativo com o 2600 ou 1600AF acaba sendo o nosso melhor parâmetro, onde a gente normalmente tem o mesmo desempenho ou com o 2700 um pouco à frente. E aí você se pergunta, pera, mas tem alguma coisa errada, o 2600 tem só 6 cores e 12 threads, enquanto que o 2700 tem 8 cores e 16 threads. E você está certo, mas você não deve ter reparado num detalhe muito importante, o clock dos processadores. Isso foi um detalhe que eu contei lá no começo e que faz muita diferença, principalmente na mesma geração. O 2600 tem um clock boost bem próximo do 2700, mas tem um clock base mais elevado. E os seus núcleos costumam trabalhar em clocks mais altos. O Ryzen 7 2700, como vocês viram, trabalha na casa dos 3.3 GHz, o que é um pouquinho acima do seu clock base, mas muito longe do seu clock boost, enquanto o 3600, por exemplo, trabalha na casa dos 4 GHz. Mas não é só esse detalhe que faz diferença. Como eu disse para vocês, existe um ganho de IPC, existe um ganho de clocks, e os processadores de terceira geração se sobressaem em relação aos de segunda geração, como o 2600, o 1600AF ou o 2700. Isso por si só já dá uma vantagem para o Ryzen 5 3600 em games. Claro que em alguns casos onde você precisa de mais núcleos, onde o IPC não é tão forte, onde o multi é mais solicitado, a gente tem um bom desempenho do 2700. Mas não dá para dizer que o desempenho dele é ruim. Porém, eu tenho certeza que muita gente vai falar, mas então, pô, se o clock base e o clock boost é tão baixo, você deve sim fazer um overclock. E realmente, a gente tem uma margem legal para fazer overclock no 2700. Eu fiz alguns testes em overclock colocando com memórias 3600 MHz da HyperX e eu fiz alguns testes com a 2080 Super. E o resultado foi bem positivo. Em alguns casos a gente tem um ganho muito bom, enquanto que em outros a gente praticamente não tem nenhum ganho. Ou seja, não é exatamente o overclock que vai salvar o processador e transformar ele num 3600 killer. Ele vai, quanto muito, superar o 2600 em alguns casos, ou equiparar o desempenho, ou melhorar as mínimas, que em alguns casos não são muito boas, mas não vai fazer um milagre. De toda forma, eu realmente recomendo que você faça um overclock. Se você tem um mínimo de conhecimento, não é nem um pouco difícil fazer overclock no 2700, e mesmo com o cooler box dele você consegue fazer um overclockzinho. E cá entre nós, o cooler box, o Wraith Spire, não é tão ruim assim. Ele consegue segurar tranquilamente o 2700 em estoque, coisa que o Wraith Stealth tem muita dificuldade para fazer com o Ryzen 5 3600. Mas, notoriamente, os processadores de segunda geração são bem mais frios do que os processadores de terceira geração. Então mesmo esse water cooler utilizado foi meio que um placebo para o 2700, afinal ele provavelmente vai manter o mesmo clock no cooler box, afinal a margem térmica é muito grande e ele trabalha muito frio, deixando uma boa margem para overclock. Mas é claro que a margem de overclock não vai só de acordo com a temperatura, ela vai também com a limitação do chip, então você deve conseguir um overclock máximo na casa dos 4.1 a 4.2 no 2700, dependendo da sua amostra. Se você for muito sortudo, talvez você consiga pegar mais. A boa notícia é que eu testei na X470 e consegui pegar 3600 MHz com XMP, ou seja, sem nenhum tipo de dificuldade, eu consegui pegar clocks mais altos de memória, o que ajudaram bastante o 2700. E arrisco a dizer que o próprio overclock de memória é mais interessante que o overclock no CPU, já que você ainda vai ter o boost se você não fizer overclock, e ainda que seja em alguns casos bem raros, você tem um boost interessante no 2700. Mas, Robson, eu uso isso aí para aplicações profissionais também, eu trabalho com processador e eu estou focando mais na quantidade de núcleos. Se a aplicação faz uma utilização melhor de núcleos, sim, o 2700 pode ser uma alternativa mais interessante. Eu fiz o teste, por exemplo, no Blender, onde ele tem um desempenho bem interessante, mas é aquele caso, se você realmente ganha muito dinheiro trabalhando com isso, se essa diferença de tempo compensa para você, eu diria que vale a pena pegar o 2700. Para todos os outros casos testados, ou seja, em games, o 3600 é uma escolha mais interessante, ou seja, se você quer mais FPS, o 3600 vai te entregar, porque a grande maioria dos jogos
faz uma utilização de menos núcleos e clocks mais altos. Então não vai adiantar nada você ter 2 cores e 4 threads a mais se os jogos não fazem uso disso. Ah, mas no futuro, o futuro a Deus pertence. Ninguém sabe como vai ser o futuro dos games, se os games vão passar a utilizar mais núcleos com clocks mais baixos, se a chegada dos novos consoles vai mudar essa dinâmica. Tudo isso é especulação. De qualquer forma, se você está pensando em games, talvez a melhor opção seja o 1600 AF ou o Ryzen 5 2600 e não o 2700. Agora, além de cortar giro na minha porta, deixa eu disparar o alarme ainda. Deixar disparar o alarme dá bom até no bice. Então o que você precisa analisar, como sempre, é o preço. Se você está procurando um processador custo-benefício com vários cores e threads e que tem um espaço para overclock, inclusive que tem um bom cooler box, que é frio e que tem RGB, esse é um fator bem importante. O 2700 é uma ótima escolha, afinal ele consegue trazer uma performance pelo menos igual a um 2600 ou 1600 AF em games, mesmo tendo um clock mais baixo. E se você combinar com uma memória mais rápida, provavelmente você vai ter bons resultados. Se você não vai utilizar uma placa de vídeo super poderosa como uma 2070 Super, se você vai utilizar alguma coisa na casa de uma RX 580, uma GTX 1660 Super, ou até mesmo uma RTX 2060 ou uma RX 5600 XT, provavelmente você não precisa mais do que isso de processamento. Mas se você vai querer extrair mais, se você quer um processador que empurre placas de vídeo mais poderosas, se você quer utilizar o máximo de FPS, o 3600 é a resposta. Então, não, mais cores e mais threads não é melhor para games do que processadores mais modernos com mais IPC e com mais clock, dependendo do game. Dá uma olhada ali quais são os games que você costuma jogar e qual dos processadores vai se encaixar melhor no seu setup. De qualquer forma, foi bem interessante ver como o 2700 ainda se sai bem atualmente, mesmo sendo um processador com clock base tão baixo e mesmo trabalhando num clock tão baixo, ele ainda consegue entregar uma ótima performance e, novamente, como eu disse, muito frio e com um TDP baixo. Mas eu quero saber de vocês, qual processador você escolheria? Você iria no 2700 com 8 cores e 16 threads, mesmo que tivesse um desempenho um pouco inferior em games? Ou você iria no 3600, um processador mais novo, talvez mais caro, mais quente, mas que traz mais desempenho em games? Qual seria a sua escolha ou qual foi a sua escolha? Deixe aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você não é inscrito do canal, inscreva-se no canal e clica ali no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima!